Muito bom dia, muito boa tarde, que gosta de Valorant, gosta de um conteúdo mais honesto em relação ao Valorant. Tem sido um prazer conversar com vocês. Hoje eu tô aqui do lado de fora, primeiro porque eu gosto de estar aqui fora, é um lugar que eu fico bastante. Muitas das vezes que eu não tenho que sentar, pensar ou resolver alguma coisa, eu venho aqui pra fora fazer as coisas. Então, eu documentei algumas coisas aqui para poder mostrar para vocês que entenderem a importância do meta. Eu sinto que não existe um conteúdo em português que mergulhe um pouco mais nisso. Eu vou tentar levar algumas opiniões pessoais. Então, tudo que vocês estão vendo aqui é baseado na minha percepção. Obviamente, não vou falar a minha percepção completa, mas eu vou explicar algumas obviedades que às vezes não são tão óbvias. Se eu for pensar assim, eu sei que a galera dentro do cenário do Tier 2, ele consome meu conteúdo. Como acabou o VCB e a galera tá montando o time, tá começando a treinar para poder jogar o próximo split do VCB, eu acho que ter um insight assim, às vezes, te ajuda a como você vai ver situações mais lá na frente. Nerfaram a Waylay. Nessa de nerfar a Waylay, parte-se da certeza de que agora que ela tá nerfada, ela vai sair totalmente do competitivo e blá blá blá. E o que a Waylay ensina é... A Waylay é um agente que ela tem muita autonomia. Então, se você pegar um cara que tem muitos timings bons, ele consegue ligar o TP e tirar brigas. Ele consegue jogar com armas de scope por causa disso. Como você consegue jogar com armas de low buy, principalmente judges, shorts, é que é difícil de falar com esse Invisalign aqui do cacete. Porque você dá double jump e você tenta matar o cara. E aí é onde entra o pulo do gato. Quando se fala eu acho que esse meta de Neon e o Waylay, ele não é um meta que ele vai se sustentar. Eu discordo um pouco. Meu ponto aqui é, alguns times eles vão insistir em continuar jogando de Waylay, porque eles entenderam que as boas Waylays, elas não dependem da bubble para matar. Então, quando a gente tá falando de uma boa Waylay, o que a galera pensava? E isso eu vi bastante em termos de caching e às vezes senso comum, que a única coisa que a Waylay tem, ela tem de ataque, é o combo, onde ela dá double jump, joga a bolha e reseta. Esse foi um combo que a DRX usou ao longo do Champions do ano passado inteiro. Eles se debruçaram só em cima desse meta e eles ficaram em terceiro. O que esse meta ele era? Ele era um agente que ele só mergulhava pra cima, um outro quebrava, e esse outro que quebrava, ele também jogava de Operator. Então, existia só um sentido. Pular, tirar alguém de jogo, esse cara quebra. O que começou a acontecer? As boas Waylays, elas entenderam o seguinte: cara, eu sou uma peça inútil, eu sou só um cara que jumpa, tenta atacar a bolha. E se eu pular pra cima e eu tentar rasgar esse cara? E aí foi um conceito que, por exemplo, eu não lembro se foi... Eu acho que eu já falei isso no canal, mas eu tava conversando com o Timotino na época que a gente tava fazendo tryout, ele comentou, ele falou, pô, mano, eu gosto muito da Waylay, porque eu comentei que eu achava que ela era uma gente muito forte, eu tinha feito meu time jogar no Challengers quando eu tava no Brasil, e eu achava que ela era muito forte, e ele falou, cara, eu acho essa gente sensacional, eu já tenho muitas horas de jogo com ela e tal, e ele, naquele ato, ele já tinha 100 horas de jogo, e ele falava, cara, pra mim, se me deixar, se eu não eu conseguir aproximar e eu pular, eu vou matar o cara com certeza. Dito e feito, ele começou a fazer isso, a gente sentia isso nas screens, a gente já começou a adaptar isso pro meu duelista fazer também, porque coisas boas você tem que aprender e aperfeiçoar. E eu comecei a ver que ao redor dos times que tentavam jogar de Waylay, a concepção era a mesma. Os bons jogadores de Waylay, eles não tentavam jogar bolha. Era quebrar o cara. E aí é onde entra. O que eles fizeram? As diferentes regiões, elas estavam spamando adoidadamente Neon, Waylay, Sky, ou Sova, ou outro iniciador, Viper e Homem. Por quê? A composição, ela tem tudo. Ela tem stall, que é tipo ganho de tempo, então você tá jogando de defesa. Alguém tentar acelerar seu lado, você tem stun, você tem bolha, você tem veneno. Então você tem muito recurso para você conseguir fazer esse ganho de tempo. Todos os agentes em si, a composição ela tem muito potencial de dive, então você consegue pular muito para frente todo mundo junto, você consegue romper as linhas, você domina tudo muito rápido. A composição ela tem excelentes posições de reativo no mapa, então uma posição que às vezes você acha que o adversário vai dominar, você bota um homem segurando uma paranoia, o Waylay já fica na função já de pular para cima, Neon já de abrir pulando, slidando, dando stun. A composição em si, ela era muito fácil de você jogar se você tivesse esses fundamentos dentro do jogo. Então todas as regiões estavam jogando com isso. Eu sei disso porque eu perguntei, eu tava trocando ideia com o Fenger, que joga na Allgamers, ele falou que todo mundo lá na China tava jogando com isso. Eu perguntei pro Alex, ele falou que é a mesma coisa, ele falou que lá na PAC tava todo mundo jogando ao redor na mesma coisa,
Neon, Waylay, um iniciador, Homem, Viper. O jogo ele ia ficar muito chapado. Então, provavelmente, muitos times reclamaram juntos ao mesmo tempo, ó, vai ficar impraticável. E a Riot, nesse ponto, eu reclamei a princípio, mas depois, quando eu vou entender esse outro lado, então eu acho que eu também tenho que dar um mérito também da desenvolvedora tentar equilibrar um pouco o jogo. E eles cortaram esse caching. E de fato seria muito apelativo se você tivesse esse combo 100% do tempo. Porque é muito fácil, tanto para Neon pular em alguém e a Waylay dar follow, quanto a Waylay pular, jogar bolha e dar follow e a Neon dar follow. É tudo muito rápido. Então as brigas por espaço elas ficam desproporcionais. E aí o que acontece? Frontliner farão Waylay. Pegaram esse sistema dela de ela jogar bolha insta e tiraram isso. Ela não consegue mais fazer isso. Agora ela tem um casting igual que fosse a paranoia do homem. Ela demora um tempo para poder botar a skill na mão e conseguir jogar. O que isso muda no jogo da Waylay? De defesa, ela não consegue picar close e o cara rushar ela insta jogar a bolha e repicar o cara, porque isso acontecia muito. Então você conseguia jogar de Operator em choke point. Por quê? Porque se você acertasse o primeiro tiro e alguém tentasse acelerar em você, você insta jogava a bolha no pé. Era impossível de você morrer. Você tinha um segundo tiro completamente limpo. Agora é aquilo. Se acertou um primeiro tiro, o segundo, mano, você só vai... Se você repicar e não der double dash, é quase que suicídio contra um cara bom. Então, mudaram essa mecânica dela. Só que o que acontece? O meta em si, os iniciadores continuam nerfados. Então, de um lado você vai ver gente continuando tentando jogar com ela, mais duelistas. Ela, Neon, acredito que seja mais ela e Neon que orne muito bem. Você vai ver muita Neon com Fênix, Neon com, sei lá, com outro duelista que seja. Por quê? Porque a Neon, ela consegue... A Waylay, ela ensinou isso pro cenário, que existe um jeito que é você romper linha, acelerando esse cara, stunando ele, jogando bolha nele e você ganhando esse cara. Então, meu ponto aqui é, o meta, eu desacredito muito que o meta ele vai mudar dessa questão de ser duplo duelista ou composição que ela envolva arrebentar os duelistas, que é composição que envolva a Vyze. Por quê? Porque o meta tem que ser forte contra a Neon. Composição que envolva Cypher. Por quê? Porque o meta tem que ser bom contra a Neon. Se você arrebenta ou abre alas, se você faz a vida dele ser difícil, o jogo inteiro do outro time fica difícil. Então, o meta ele vai envolver sentinelas que consigam fornecer esse desacelero, esse incomodar a Neon, que ela precisa entrar correndo, pô. Ela precisa entrar slidando. Então, pô, ela não vai passar em cima dos espinhos da Vyze. Se ela passar, o time inteiro não passa. Você força a Neon ter que jogar de um outro jeito. Você força o jogo ter que... O cara vir quebrar seu setup. Porque senão o jogo fica mais fácil. Então, vocês vão ver, na minha humilde opinião, testem isso no jogo de vocês. Pensar no jogo... não, a briga de informação tem que ser uma briga por espaço. A informação tem que ser espaço. Informação tem que ser espaço. E eu preparei uns exemplos aqui para vocês olharem qual que era a Waylay antiga e qual que vai ser a Waylay que vocês vão ver. Ok? Vamos lá, vamos para essa play aqui que é uma play da Liquid contra a Fnatic. Basicamente, eles vão fazer um acelero para dentro da B na bind e a ideia deles é literalmente pular e tentar pegar os caras nas skills. Stun, bolha. Então eles só entram, daí vão tacam tudo. A ideia é essa. Você rompe recursos, você ganha tempos, você pega seu adversário desposicionado porque você só se joga pra dentro do bomb. É tudo muito rápido. Então se às vezes seu adversário estiver numa transição de posicionamento, ele porque voou um spot, porque voou uma Waylay jogando bolha, voou um stun. Essa é a Waylay antiga. Essa Waylay, ela tem muita pressão. Então, se todo o cenário tivesse que jogar com essa mesma Waylay, o jogo seria um saco de assistir. Aí vamos lá, vamos pra uma outra play aqui. Mano, que serviço miserável que é eu ter que fazer com a minha mão ruim ou com a minha mão boa, que desgraça. Eles vão agora dominar o Belong, que é tipo fundo. Essa Waylay, ela nem sequer acertou a bolha, só que ela acelerou uma posição tão rápida, ela ganha uma distância tão longa fazendo a bolha, que o cara só pra desviar da bolha já morreu, porque a Neon entrou e deu follow e matou. Então essa é a Waylay antiga. Bom, agora a gente vai falar sobre a Waylay nova. Essa daqui vai ser que vocês vão ver que os times que forem forçar a jogar com elas de alto nível, eles vão fazer isso daqui, ó. É um jogo da Nogshin contra PaperX. A Nogshin foi campeã do último evento, mudou o meta, o Francis, que era o Ioro, agora ele tá fazendo o Waylay. Por quê? Porque o Ioro morreu. Eles estão tentando replicar a mesma identidade, e eles vão sofrer um pouco, assim como a gente, assim como outros times que jogavam com uma base muito boa com o Ioro, pra conseguir ajustar algumas coisas. E eles já estão ajustando. Olha como o Francis tá jogando de Waylay. Abriu rápido, já passou pro orb, deu double jump e toma.
rápido assim. Essa é a jogada. Ele só correu em linha reta, pulando, deu double jump e deu Glock no cara. Round 2-1. Mesmo jogo, eles têm dinheiro pra poder fazer uma briga boa, uma compra boa, só que ele deixa 2K no banco pra poder fazer um pulo direto no céu da B. Então, se você olhar, todo round dele, a progressão dele, tudo é feito pensado nisso, ó. Double jump, paranoia no cara, ele em nenhum momento ele ia jogar bolha nesse cara. Ele só ia dar 12 nele. Ele ia pegar, ele ia usar a arma de curto alcance para poder rasgar o adversário. Então, é uma mecânica simples, mas isso é uma questão de identidade. Então, a Waylay nova ela vai te permitir você brigar menos no choke point ou com a sua bolha e jogar tão agressivo. Ela vai te dar brigas diferentes, mas ela ainda vai ser forte. E honestamente, eu acho que isso é uma parada bom de quem tá pensando em como que vai montar as coisas em relação ao fundamento tático agora é pensar isso. Só que o jogo ele ainda vai continuar muito fraco para os iniciadores. E ele tá muito é um jogo de briga por espaço, mano. Não adianta nada você ter informação pra caramba, se quando o nego pula dentro do site você não tem como segurar as brigas. Então o jogo ele tá bem direcionado, eu sinto. Pode ser que ao longo do ano a gente sinta que existam buffs, por exemplo, nos sentinelas. Cara, se você fizer com que as traps dos sentinelas elas não sejam quebradas tão fácil, que não sejam audíveis, ou que sejam muito difíceis de escutar, coisas do tipo, os sentinelas ganhem mais força, mas ainda assim eles teriam que ganhar mais força só pra poder segurar a onda dos duelistas, porque é um jogo que a briga por espaço, ela, se você tem boas skills, é melhor você brigar por espaço e ter espaço. É isso. A lição que fica é essa. Acho que desde o meu último vídeo eu não pedi, mas mano, se inscreve no canal, me segue nas mídias sociais, segue o canal, fica mais fácil pra mim, fica mais fácil pra você. Valeu? É isso, rapaziada. Tamo junto, é nóis.